Olá, gente, uma boa noite para vocês. Hoje estou aqui para a honra e glória de Deus para mais um vídeo. E hoje o assunto é se revestindo da palavra de Deus. Como que podemos nos revestir da palavra de Deus nesse mundo tão caótico, tão deprimente que estamos vivendo? Vamos ver Atos 17:11. Aqui o apóstolo Paulo dando instrução. Paulo e Silas, em Bereia, uma cidade nos tempos bíblicos, que dizia assim. Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para que de fato assim aquilo que Paulo e Silas pregavam eram verdades. Ou seja, eles conferiam nas escrituras aquilo que Paulo e Silas pregavam. E é interessante a gente ter a confirmação bíblica, a gente saber que... Porque nós, seres humanos, podemos estar equivocados em relação a algumas interpretações bíblicas. E qual que é o critério para a gente estar usando para interpretar o texto bíblico? Não só o texto bíblico. Se você está na faculdade, se você vai fazer uma interpretação de texto, você vai ler o autor todo para depois responder as perguntas. Você não vai conseguir entender a mensagem do autor numa frase isolada. Então, temos que conferir aquilo que passam para nós da palavra de Deus está de acordo com as escrituras, assim como os crentes de Bereia. E para nos revestir da palavra de Deus contra as astúcias de Satanás? Primeiramente, a gente temos que ter fé. Efésios 2:8 em diante diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, guarda essa palavrinha, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, a fé a gente não produz, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Romanos 10:17 diz assim: que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, tem dois caminhos aqui. Um, a gente entendermos que a fé a gente não produz, e a fé é algo que Deus nos dá como presente, um dom de Deus, é um dom. E Romanos 10:17 fala que para a gente ter fé, alimentar nossa fé, a gente temos que estar em contato com a palavra de Deus, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, com isso, a gente não cai na astúcia de Satanás. Olha que interessante, as armaduras de Deus em Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Olha, essa palavra ciladas aqui de Satanás é a palavra grega metodeia. Metodeia significa monitorar, investigar por meio de um método. Ou seja, Satanás, ele tem métodos. Ele, metodeia, ele está nos monitorando, ele está nos investigando através das nossas atitudes, através das nossas falhas. Irmãos, irmãs, isso eu aplico para a minha vida também. Quando falharmos, de forma imediata, peça perdão a Deus. Não deixe que essa sementinha do erro cresça e depois de algum tempo vira algo tão normal que você nem sinta a necessidade de ir a Deus e pedir perdão. Vai a Ele, peça perdão que Ele vai te perdoar. Ele vai te revestir da palavra dEle. Revestindo-se da palavra de Deus, Ele vai te revestir. Procure a fé, procure se alimentar sua fé, que é um dom de Deus. Peça a Ele, peça sabedoria para lidar com os problemas da vida. Peça sabedoria para que Ele te responda a perguntas, dúvidas que você tem. René Descartes é um filósofo, ele dizia, já morreu há muitos anos, ele dizia o seguinte: o homem, para acreditar em alguma coisa, ele tem que desconfiar. Ou seja, pergunte, que você vai atrás das respostas.
Se você desconfiar, você vai atrás das respostas. O homem tem que desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Então vá atrás do texto bíblico, peça sabedoria e discernimento da palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te ilumine a sua noite, te dê uma bela, ótima noite, aonde que Cristo esteja com você, Espírito Santo, Deus Pai. Um abraço, fique com Deus.